Fala galera, tudo bem? Voltando aqui com a nossa aula, uma das últimas aulas desse curso de elaboração de projeto de pesquisa, onde a gente vai falar sobre a introdução, certo? A introdução é a primeira coisa que a gente lê quando o projeto de pesquisa já está escrito, certo? Mas é uma das últimas coisas que a gente escreve quando a gente está elaborando o projeto de pesquisa, certo? Dentro da sequência que eu já apresentei para vocês, primeiro a gente deve definir objetivos, definir a metodologia, escrever objetivos gerais e específicos, escrever toda a metodologia, organizar tudo isso, certo? Se for necessário fazer cronograma e orçamento, fazer também cronograma e orçamento. E aí você tem um projeto de pesquisa bem organizado. A introdução, ela serve para a gente vender o nosso peixe, certo? A introdução é o que vai fazer com que a gente cause uma primeira boa impressão em relação ao nosso projeto de pesquisa, certo? Então, a introdução ela é muito importante. Não é porque ela é feita por último que ela tem uma importância diminuída. Ela é feita por último estrategicamente, porque é preciso que você tenha clareza de qual é o seu projeto, de quais são os seus objetivos, de como é a sua metodologia, de que você se aproprie especificamente dos detalhes do seu projeto de pesquisa para fazer uma introdução realmente adequada, certo? Não tem como você vender o seu peixe, não tem como você chamar a atenção para o seu projeto de pesquisa se você ainda não conhece eles nos detalhes, se você não conhece os detalhes do seu projeto de pesquisa, certo? Só quando você conhece o seu projeto de pesquisa no detalhe, quando você se apropriou daquele projeto, é que você consegue escrever uma introdução com clareza, com objetividade, com uma boa argumentação e trazendo uma sequência lógica que vai fazer com que o leitor, depois que lê a sua introdução, ele consiga já visualizar qual é o seu projeto, consiga entender a importância do seu projeto, por que, que ele precisa ser feito, certo? O indivíduo termina de ler a sua introdução e tem clareza sobre o que é o seu projeto, sobre quais são seus objetivos e por que esse seu projeto precisa ser feito. Então você fez uma ótima introdução, certo? Você vendeu de maneira adequada o seu peixe. E a gente não pode esquecer que quando você está elaborando um projeto de pesquisa, que ele vai passar por uma seleção, por uma análise, o seu projeto de pesquisa pode ser analisado por primeiro, lá na banca julgadora, mas também pode ser analisado por último. Se você faz uma introdução grande demais e que usa um bocado de argumentação, muitas vezes argumentações que não são necessárias, que não tem uma associação direta com a sua pesquisa, certo? Então você traz uma introdução grande demais, e isso muitas vezes vai depor contra você, porque o indivíduo que está lendo, ele quer essa objetividade, porque ele está lendo vários projetos de pesquisa, ele está julgando vários projetos de pesquisa. Se ele deixou o seu por último, por alguma eventualidade, talvez ele possa já estar cansado, com a mente cansada da leitura de tantos projetos de pesquisa, e aí ele fica mais tendencioso a ele não te dar uma boa nota se você é muito prolixo, se você repete muito a sua argumentação e traz argumentos que não fazem muito sentido com a dinâmica do seu projeto de pesquisa. Isso vai gerar confusão, vai fazer com que a pessoa não entenda muito bem quais são seus objetivos, o que é que você quer com aquela pesquisa, e aí acaba que você já começa a despontuar já na introdução. Então, não é uma fórmula mágica, certo? Mas a gente recomenda que uma introdução, para ser bem escrita, ela tem que ter no máximo 5 parágrafos, certo? Se você for aí no nosso modelo de projeto de pesquisa, a gente recomenda 5 parágrafos e 1 ou 2 parágrafos separados para justificativa, certo? Dependendo de como é o edital da seleção que você está prestando, às vezes é solicitado que a introdução venha já com a justificativa junto. Eu não gosto desse modelo, porque a gente prefere separar, porque às vezes, dependendo de como é feita a seleção, pode ser que o indivíduo que está lendo ali, ele, ao ler a introdução, não entenda muito bem se você colocou a justificativa da maneira correta ou não. Se você separa,
Então tá lá escrito justificativa e o texto da justificativa, fica mais difícil que o indivíduo não entenda, não perceba que a justificativa do seu projeto foi realmente feita, certo? Foi realmente redigida. Mas você vai se guiar pelo que o edital diz. O edital diz que é para estar tudo dentro da introdução, você coloca tudo dentro da introdução. Então aí vai ter um sexto ou um sétimo parágrafo para somar a esses 5 que a gente recomenda na introdução, certo? E existe aí uma sequência lógica da definição do que deve ter em cada um desses 5 parágrafos, certo? Por exemplo, no primeiro parágrafo é o parágrafo onde você apresenta a sua população e o problema da sua população. Então, é nesse parágrafo que você vai trazer dados epidemiológicos, custos diretos e indiretos, impactos na saúde dessa população em relação à incapacidade, em relação à qualidade de vida, em relação ao sistema único de saúde. É nesse parágrafo que você vai trazer todos aqueles dados de percentual, numérico, valores de impacto financeiro, custos de incapacidade, você vai trazer tudo nesse parágrafo para mostrar que a população que você quer pesquisar, ela tem um problema, e que esse problema é um problema importante, é um problema sério, que merece ser observado. A partir do segundo parágrafo é onde você vai se aprofundar nesse problema que você apresentou e vai trazer para esse aprofundamento aquilo que a ciência já estudou sobre esse fenômeno, sobre esse problema que você está estudando. Então, ali é que você vai trazer pesquisas que estudaram esse fenômeno, formas de diagnosticar, formas de tratar, fatores de risco associados a esse fenômeno, todas essas coisas vai trazer nesse segundo parágrafo, porque você está ainda contextualizando e você está afunilando para trazer ainda uma profundidade maior, agora uma profundidade de um caráter científico em relação a esse seu problema que aflige essa população. E aí depois você vai para o terceiro e para o quarto parágrafo. No terceiro e no quarto parágrafo, você vai mostrar as lacunas científicas em relação a esse problema que você está apresentando. Então você vai mostrar as pesquisas, até onde as pesquisas científicas conseguiram ir na resolução desse problema, no diagnóstico desse problema, em relação ao que você está querendo pesquisar, certo? E vai mostrar aonde ainda a pesquisa ainda não avançou, onde ela ainda não está bem consolidada, onde existe margem ainda para pesquisar, que é onde você vai encaixar a sua pesquisa, certo? No terceiro e no quarto parágrafo você vai trazer ciência para para a sua introdução, mas vai trazer ali o que está faltando, o que ainda não está definido e dentro do que não está definido, aonde a sua pesquisa se encaixa para ajudar nessa definição. E aí no quinto parágrafo você finaliza trazendo o seu objetivo de pesquisa, certo? Então, você fez uma apresentação da sua população, do problema da sua população, você fez um aprofundamento no problema, mostrando que a ciência já sabe sobre o seu problema, você fez ainda, seguiu nesse aprofundamento, mostrando as lacunas científicas em relação a esse problema e como a sua ideia de pesquisa pode ajudar a resolver essa lacuna de pesquisa, certo? Como ela foi gerada a partir dessas lacunas de pesquisa, no quinto parágrafo, então você apresenta o seu objetivo de pesquisa. Se você vai fazer a justificativa junto no quinto parágrafo e no sexto parágrafo, aí você vai para o tema da justificativa, certo? Como eu disse, a gente prefere que a justificativa seja feita em um parágrafo separado, mas independente dela ser feita num parágrafo separado ou num parágrafo junto ali no quinto ou sexto parágrafo, como você deve fazer a sua justificativa? A sua justificativa você tem que observar os seguintes detalhes. Uma boa justificativa ela tem que responder essas 3 perguntas. Qual a contribuição da sua pesquisa para a população estudada? Qual a contribuição da sua pesquisa para os profissionais que trabalham com essa população, os clínicos, quem está ali no dia a dia atendendo? O que a sua pesquisa vai agregar para esses clínicos? E qual é a contribuição da sua pesquisa para o campo de conhecimento científico que você está pesquisando?
você consegue fazer um texto de justificativa que apresenta uma boa justificativa nesses 3 níveis, então você organizou bem a sua justificativa. Você precisa tomar cuidado, porque muitos processos de justificativa que o pessoal faz, a galera escreve apenas dizendo: essa pesquisa precisa ser feita porque nunca antes ela foi implementada. E isso não é uma boa argumentação, certo? Dizer que precisa ser feito porque nunca foi feito antes, não é uma boa argumentação, porque muitas pesquisas não são feitas porque elas não têm sentido em serem feitas. A gente nunca observou a análise de dessas duas variáveis nunca foi feita. Talvez nunca foi feita porque não precisa ser feita, ou já está na cara, ou já está na cara que tem associação, ou então não existe associação plausível entre essas duas variáveis que você está determinando, certo? Então, não adianta tentar utilizar esse tipo de justificativa. A melhor justificativa que você tem para fazer é mostrar as contribuições que a sua pesquisa pode trazer para o campo de conhecimento, para os clínicos que trabalham com essa condição e para a população que sofre dessa condição. E assim você tem uma boa justificativa, tá bom? Então, para saber se você fez uma boa introdução, se liga nessa dica aqui. Você vai pegar a sua introdução escrita, vai pegar ela, vai levar para uma pessoa de sua confiança, certo? Que não seja uma pessoa que conhece da área de conhecimento, certo? Pega aí seu pai, sua mãe, seu namorado, namorada, um amigo, certo? O vizinho, alguém que você tenha confiança de entregar a sua introdução, para que ele faça a leitura da introdução. E aí, depois que ele terminar a leitura da introdução, você vai perguntar para ele: quem é a população da minha pesquisa? Qual é o problema da população da minha pesquisa? Como esse problema impacta negativamente na, na minha população? O que a ciência, as pesquisas científicas anteriores já sabem sobre o meu problema? E como as pesquisas anteriores tentaram resolver esse problema. O que ainda não se sabe sobre esse problema, né? O que as pesquisas científicas ainda não conseguiram fechar e determinar de uma maneira organizada sobre o meu problema. E quais são essas hipóteses? Quais as alternativas para a resolução do meu problema e como a minha ideia se encaixa para contribuir para resolver esses problemas que ainda não foram resolvidos. Qual é o objetivo da minha pesquisa? E aí você pode colocar as perguntas relacionadas à justificativa também. Como a minha pesquisa ajuda aos clínicos que atendem pessoas com esse problema? Como a minha pesquisa pode ajudar as pessoas que convivem com o problema que eu estou pesquisando? E como a minha pesquisa pode ajudar as pessoas, o campo de conhecimento científico dessa minha pesquisa, certo? Então, se você observar isso aí, dá por volta de umas 13 perguntas. Não é uma arguição categórica, né? Você pode até deixar que a pessoa volte de novo, releia e apresente a resposta para a pergunta que você fez, não tem problema. O problema é quando ela não consegue responder essas perguntas, certo? Que aí significa que você não fez uma boa introdução, certo? A introdução ela tem que ser clara, ela tem que ser utilizada em uma linguagem simples e direta, para que a pessoa que leia consiga rapidamente entender esses aspectos da sua introdução e consiga responder. Se é uma pessoa que é leiga no assunto consegue responder isso, consegue entender isso, então uma pessoa que é expert nesse assunto vai conseguir ler ainda mais facilmente, vai conseguir perceber as coisas ainda mais facilmente e vai conseguir atribuir uma boa nota porque conseguiu fazer a leitura de uma maneira fluida, de uma maneira organizada e sem se cansar, certo? Então aí você conseguiu redigir uma boa introdução. Se você vê, por exemplo, você faz essa dica aqui que eu estou lhe colocando e você vê que a pessoa está enganchada em alguma dessas perguntas, isso já é um indicativo de onde você precisa melhorar a sua introdução. Se a pessoa não consegue responder ali o que é que a ciência ainda não sabe sobre o seu problema,
Então, talvez você não tenha dedicado muito bem o tempo para trazer esses aspectos para sua introdução. Ou o texto da sua escrita não está claro o suficiente para que a pessoa entenda. E aí você pode aprofundar a sua pergunta. Não, mas está aqui, você não está conseguindo entender? E a pessoa, não estou conseguindo entender por conta disso. Ela já vai te dar um feedback. Não, eu não entendi isso aqui mesmo. Está escrito aqui, mas eu não consegui entender a forma como você escreveu. Então, tudo isso é um indicativo que você precisa mudar para ser mais claro, certo? Então, fazendo esse processo, você provavelmente ao final vai ter uma boa introdução. E introdução é algo que a gente demora para conseguir escrever mesmo, certo? Porque requer que você vá na literatura científica, faça leitura de outros artigos científicos, entenda o que está escrito ali, para poder fazer uma boa referência, para poder ter boas argumentações, certo? Então, muitas vezes a gente define objetivos, escreve a metodologia e consegue fazer tudo isso, às vezes em um dia, porque é muito mecânico, né? Às vezes você acha um artigo científico que você usa ele como molde, né? Dependendo de qual é o seu objetivo, aquele artigo tem um objetivo muito parecido, então você vai pegar ali muito do que aquele artigo já fez, né? Testes, questionários e tudo, você vai utilizar aquilo ali como uma referência para escrita, então sai mais rápido, mas dificilmente você vai utilizar a introdução como referência para sua escrita, certo? Pode utilizar um ou outro artigo que foi citado lá, também na sua escrita da introdução, mas você não vai copiar a introdução do artigo. Pelo amor de Deus, não faça isso. Escreva a sua introdução, levando em consideração tudo que eu falei aqui, essa dica dos 5 parágrafos e o que é que tem em cada um dos parágrafos, certo? Faça sua introdução dessa maneira, escreva, e aí você vai realmente ficar num processo de vai ler o artigo, volta, referencia o artigo, vai ler mais outro conjunto de artigos, volta para poder trazer aquilo que está de melhor de argumentação para colocar no segundo parágrafo, para colocar no terceiro parágrafo, para colocar no quarto parágrafo. Geralmente os parágrafos onde a gente vai se enrolar um pouquinho mais é segundo, terceiro e quarto parágrafo, que é onde a gente vai ter que trazer as evidências científicas para a introdução, para poder justificar a nossa pesquisa, certo? Então, aí vai demorar um pouquinho mais. A introdução geralmente é o elemento que mais demora para a gente finalizar dentro do projeto de pesquisa. Mas quando a gente finaliza, a gente já está com o projeto de pesquisa todo organizado, certo? Aqui, ao final dessa aula, a gente já falou sobre objetivos, já falamos sobre metodologia, já falamos sobre estatística, já falamos sobre cronograma e orçamento, e agora finalizando, falamos sobre introdução e justificativa, certo? Então aí, provavelmente a gente ainda vai fazer mais uma aula que só dicas de escrita científica, certo? Não é nenhum elemento a mais por fora que a gente vai falar, certo? Dos que são obrigatórios, certo? Ainda tem alguns elementos que às vezes são necessários ou não, como o resumo, mas o resumo é você resumir o seu projeto de pesquisa em alguns elementos ali, certo? Nem todo edital solicita resumo do projeto de pesquisa e às vezes eu nem acho necessário, porque um projeto de pesquisa é um projeto que é feito para ser analisado. Não tem por que ler o resumo se o indivíduo vai ter que ler todo o projeto para poder dar a sua pontuação. Então, para mim não faz sentido muitas vezes exigir resumo de projeto de pesquisa dentro de uma seleção de mestrado. Mas tem alguns editais que solicitam, certo? Mas não tem segredo na escrita do resumo. Você vai resumir um pouco da introdução, vai dar mais espaço para a metodologia, que é a grande importância do projeto de pesquisa, vai colocar ali seus objetivos e metodologia. Não tem como colocar resultados, porque você não tem resultado nenhum, porque a pesquisa ainda não foi feita. Não tem como extrair conclusões, porque não tem análise estatística ainda sendo feita, certo? Muitas vezes alguns editais pedem resultados esperados. Então você vai colocar ali aquilo que você imagina que vai acontecer de resultado, certo? Então é sempre muito interessante, muito importante ler o edital completo para analisar esses pormenores que tem em cada um dos editais, certo? Mas no geral, todos os projetos de pesquisa eles precisam ter introdução, justificativa, objetivos gerais e específicos, metodologia, certo? E aí, a calcular, alguém pede uma coisa a mais ou a menos,
certo? Como cronograma, orçamento, resumo ou até um parágrafozinho sobre resultados esperados, certo? Mas aí você vai escrever de acordo com como está lá no edital, ok? Então, se você gostou dessa aula, se você gostou desse curso, então compartilha, deixa o like, certo? Compartilha o canal, compartilha o nosso perfil no Instagram com as pessoas que estão aí nesse processo de seleção do mestrado, para que todos possam ter acesso a esse curso, possam ter acesso às dicas que a gente dá lá no nosso Instagram, certo? @quero passar no mestrado, para que você e os seus colegas, as pessoas que você conhece, possam também obter êxito na seleção do mestrado e fazer o seu mestrado também, certo? Se você achou que esse curso, se você achou que essa aula te ajudou no seu processo de escrita do projeto de mestrado e você quiser contribuir de alguma forma, você pode compartilhar o nosso canal, pode também através do nosso Pix, né, que está aqui, né, quero passar no mestrado, @gmail.com. Você pode fazer aí uma doação no valor que você quiser, da forma que você quiser, certo? E se não quiser também, não tem problema. Pode continuar assistindo, porque o conteúdo é gratuito, certo? Beleza? Então, até os nossos próximos vídeos, galera. Muito obrigado por você que assistiu todos os vídeos e que está aí acompanhando o nosso canal. Valeu?